Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia, dando continuidade ao livro de Esther, capítulos 4, 5, 6 e 7. Vimos no vídeo anterior sobre Amã, um homem cheio de ódio no coração, com o desejo de exterminar o povo judeu. Infelizmente, ele consegue um decreto com o rei Assuero para exterminar todo o povo. Ele então lança sorte para escolher a data do extermínio, e a ordem era acabar com todos sem nenhuma piedade. Mardoqueu, primo, tutor e discipulador de Esther, fica sabendo do decreto. Então ele fica profundamente angustiado, triste, mas não perdeu a sua fé. Ele rasga suas vestes, se suja de cinzas e também veste panos de saco. Ele passa pela cidade de Suzã, pela cidadela, pelas ruas e também na porta do palácio, clamando em alta voz. Ele estava ali pedindo a intervenção divina, se humilhando para que o Senhor fizesse algo. Mas ele também se achega próximo da rainha Esther e pede que ela interceda por seu povo. Afinal, Esther era Radassa, judia. Mardoqueu está então se humilhando, ele está pedindo misericórdia, como se sentisse a dor de todo o povo, não apenas a sua dor, mas a dor de todos. Assim também nós precisamos proceder. Será que quando nós assistimos, ficamos sabendo, vemos alguém que precisa de socorro, nós estendemos a nossa mão e não importa as consequências que vamos sofrer, nós ajudamos, deixamos os nossos interesses de lado e os socorremos independente, daquilo que porventura vem acontecer, mas nós sentimos tanto a dor dele que nós não vemos mais nada senão querer e desejar ajudar. Talvez não colocamos panos de saco, talvez não rasgamos as nossas vestes, nem nos cobrimos de cinzas, mas mesmo assim, o nosso coração, o nosso interior, precisa entender o propósito de fazer o bem, a qualquer custo, de fazer algo por alguém. Esse é o coração de Jesus, que entregou a sua própria vida por amor a todos nós. Um coração que clama, um coração que socorre e pede ao Senhor a intervenção divina. Esther sabia que ela correria sérios riscos. Ela sabia que por ser judia, com certeza ela também seria exterminada se soubessem que ela era judia. Então, se ela fizesse algo pelo povo, se ela se chegasse ao rei e pedisse que o decreto fosse revogado, ela poderia sim ser também expulsa, ela poderia ser também morta. Mas nos versos 13 e 14 do capítulo 4, Mardoqueu então é muito claro com Esther. Ele fala com ela, ele dá uma resposta para ela, porque ela teve medo. Inicialmente ela teve medo de fazer algo. Mas Mardoqueu então, seu discipulador, aquele que ensinou a ela o verdadeiro amor de Deus, ele então chama ela para a responsabilidade, porque de fato Deus a colocou ali com um propósito. Ela não estava ali por um acaso. Existiam muitas mulheres lindas, com certeza, naquela cidadela ou próximo ali, mas Deus permitiu, foi um propósito do Senhor, que ela fosse elevada à rainha. Então Deus queria fazer algo através da vida dela, sim. Então Mardoqueu mandou que respondesse, está escrito assim, que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Então ele está falando, não pense você que está aí no palácio, que é a rainha, que vai escapar. Você também é judia, não se esqueça das suas raízes. Então nós também não podemos nos esconder atrás de nada, nenhum título, nenhuma posição, de nada. Porque se somos cristãos de fato, filhos de Deus, o mundo precisa saber. Porque se de tudo se calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Ele está falando, se você resolver não ouvir a voz de Deus e se calar, sair, fugir do propósito do Senhor, não tem problema, Deus não vai deixar de livrar o seu povo. Então ele está fazendo aqui uma chamada de atenção. Mas tu e a casa do teu pai vai perecer. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, então ele está falando, será que você não entende? Que você está aí, que Deus te colocou aí, porque algo grande Ele quer fazer? Então ela começa a pensar, a refletir. Ela então dá a resposta ao seu primo. Ela diz, então peça ao povo,
peça a todo judeu que ore e jejue, que clame por mim. Então, ela pede que o povo jejue e clame por ela, para que ela entre à presença do rei e peça a ele e intervenha nessa situação que parecia impossível, um decreto que já estava assinado, que já estava selado, anel real. Como é importante nós entendermos o propósito do Senhor, como é importante estarmos ligados à vontade dele, ao propósito dele, em oração, em jejum, em comunhão com o corpo de Cristo, nós, a igreja, em clamor, e Deus há de nos ouvir com certeza. A lição aqui é que as oportunidades de fazer o bem, não só para nós, porque seria egoísmo, mas oportunidades de fazer o bem, principalmente para os outros, que conhecemos ou que não conhecemos. Então, todas essas oportunidades de socorrer, de fazer o bem, não são acasos. Deus tem um propósito. Há alguns eventos que parecem ser coincidências na nossa vida, mas não. São oportunidades para fazer o certo, para fazer o correto, para fazer aquilo que Jesus faria em nosso lugar. Esther se dispôs então a entregar aqui a sua própria vida, porque ela estava correndo perigo. Ela se dispôs a entregar a sua própria vida em favor do seu povo, em favor dos outros. É preparado então um banquete, uma estratégia de Deus, mais uma vez, é preparado um banquete para que ela então fale com o rei, mas Amã também estaria nesse banquete. Ele estaria ali. Esther recebe o favor do rei. Esther recebe a resposta do rei, e foi sim. E Deus ainda faz com que o rei se lembre do favor de Mardoqueu. O Senhor, o Rei dos Reis, nunca se esquece daquilo que nós falamos com ele, daquilo que nós declaramos e daquilo que nós fizemos para ele, por amor a ele. Então ele não se esquece. Capítulo 6 mostra que o rei Assuero chama Amã, olha que interessante, ele pergunta a Amã assim: o que ele deveria fazer a alguém tão importante, alguém que tinha feito algo tão importante para ele, e ele queria honrar. Então o rei queria honrar alguém importante. Mas na verdade, a mãe estava pensando que era ele mesmo, e não era. O rei estava falando em seu coração do próprio Mardoqueu, que havia livrado ele de 2 oficiais que queriam matar o rei. E na verdade, o rei está mesmo querendo honrar o primo da rainha Esther. E o que aconteceu? O rei, então, ele livra o povo, ele revoga o decreto e ainda honra Mardoqueu. Então, eu quero que você não se esqueça disso. O nosso rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele sempre honra aquele que é fiel a ele. No capítulo 7, o rei Assuero revoga, então, o decreto que antes aniquilaria o povo do Senhor. E Amã é enforcado na forca que ele mesmo fez, ele mesmo preparou. Deus é soberano. Mais um princípio aqui, a soberania de Deus. Deus é soberano. Quando tudo parece perdido, quando a solução parece não ter jeito, Deus vem e muda tudo, porque o nosso Senhor é especialista em reverter qualquer situação. Não se esqueça que tudo coopera, olha que coisa importante, tudo coopera para o bem daqueles que amam verdadeiramente ao Senhor. Se você tem alguma dúvida sobre esses capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro de Esther, você pode colocar logo abaixo do vídeo a sua pergunta. Deus te abençoe e até o próximo.